Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é sobre escrever um diário porque levo já 9 meses a escrever de maneira regular nos meus diários. Este foi o primeiro que comecei, acho que foi em abril. Sim, comecei este diário o 3 de abril de 2025. É o primeiro diário que eu tenho acabado na minha vida. Eu tinha já tentado escrever diários desde que, não sei, tinha tipo 12 anos, mas eu nunca consegui acabá-los e, honestamente, tampouco conseguia reler o que tinha escrito porque, malta, tinha tanta vergonha das coisas que escrevia e até agora às vezes, especialmente o início, quando estava todavía na parte mais intensa de recuperar-me de um burnout, tenho zero vontade de reler o que está aqui, mas vou ficar com ele por se algum dia necesito. E agora estou com o segundo diário. Comecei o 19 de outubro de 2025 e já levo um terço aproximadamente cheio. Estou tão contenta. Estou a conseguir escrever, não todos os dias, mas quase todos. Para mim, só isso já é uma vitória. Mas tenho que falar-vos da minha experiência porque mudaram tantas coisas para mim o escrever regularmente no meu diário. Em primeiro lugar, sinto que finalmente tenho mais acesso às minhas emoções, porque sou dessa gente que tem zero conexão emocional consigo mesma e desde que sou criança e tenho memória, as únicas emoções que eu sinto são aceitáveis para mim sentir são a raiva e a tristeza. Não sei explicar-vos bem porquê, acho que deve ser a maneira em como cresci e outras coisas, mas sinto-me muito insegura e tenho muita dificuldade em me exprimir emoções positivas. O fato de estar a escrever no meu diário todos os dias, além de que às vezes sejam simplesmente hoje tenho que fazer isto, ou ontem me senti isto, ou tive um pesadelo, está a ajudar-me a ter um hábito mais constante de reflexionar de uma maneira menos intelectualizada, porque esse é precisamente o meu problema principal. Intelectualizo as emoções, mas não as sinto e não as processo como devem ser processadas. Então, o fato de eu estar a escrever aqui, às vezes coisas que são emocionalmente intensas, podemos por assim dizê-lo, está a ajudar-me muito e está a ajudar-me a exteriorizar essas emoções fora. E acho que não tenho chegado todavia a um ponto onde posso dizer que estou totalmente num relacionamento saudável com as minhas emoções, mas estou a melhorar e o fato de fazer journaling está a ajudar-me tanto. Depois também tenho que falar-vos do fato de que às vezes quando olho para trás e vejo os objetivos que tinha tipo há um mês, não sei quem era essa pessoa, não sei como eu em algum momento conseguir ter tinha isso como prioridade e por um lado isto está a marcar muito claramente as mudanças que estão a suceder dentro de mim, mas ao mesmo tempo é estranho porque sinto que continuo a ser a mesma pessoa com os meus problemas desde não sei, já 10, 15, 20 anos, mas aqui me estou a ver que há um núcleo principal de problemas que continuo a ter, mas ao mesmo tempo como estou pouco a pouco, mês a mês, mudando a minha percepção deles. E é difícil porque, por um lado, as feridas e os problemas não desaparecem, mas sim que a mudança da percepção dessas feridas e esses problemas está a ser um registro físico e visível de que eu estou efetivamente a mudar por dentro. E isto é muito bom porque eu levo já muito tempo em terapia psicológica e às vezes, muitas das sessões eu vou ali, não sei o que estou a fazer ali, sinto que não há progresso, sinto que estou a malgastar o dinheiro, mas, por exemplo, a cada 4 ou 5 sessões tenho uma sessão na que vejo que está a ajudar-me de verdade. É difícil manter a motivação a longo prazo, como todos sabedes. Então, ter este registro nas minhas mãos, literalmente, diante dos meus olhos, que está a mostrar que há mudanças pequenas ao longo do tempo de maneira constante, está a ser também uma motivação para mim de cuidar-me e de centrar-me em melhorar como pessoa, em melhorar e tentar solventar as minhas feridas, que acho importante porque conheço gente que tipo não vai ao psicólogo porque acha que não necessita, não sei que eu sozinho consigo, malta.
Há gente que consegue curar certas coisas, sobreponer-se a certas coisas sozinha, mas às vezes está bem pedir ajuda. Especialmente se levades muitos anos com o mesmo problema, às vezes é melhor ter alguém para dar-te ferramentas, porque, sejamos sinceros, se levamos 5 anos com o mesmo problema e todavia não conseguimos solventar, se calhar necessitamos um método diferente ou alguma mudança que não estamos a conseguir descobrir por nós mesmos, e não há problema em pedir ajuda. Mas, além do fator psicológico, tenho que dizer que no meu segundo diário estou a fazer um bocadinho de estilo, tipo bullet journal. Eu nunca fui desta gente que decorava os cadernos, mas comprei o ano passado um pequeno kit para experimentar e estou a gostar muito. Gosto de que, tipo, cada estação e cada mês tenho, pois, uma página 2 onde estou a colar coisas lindas, organizar como vão, reescrever os objetivos, ver se quero mudar os objetivos de um mês para outro, se os consegui, se não os consegui. E o fato disto estar a ser uma coisa mais criativa é que faço com as manos, porque podia fazer um vision board no PC e vou fazê-lo, mas o fato de fazê-lo com as manos, o fato de que seja físico, tangível, é de que me leva mais tempo e não estou a olhar ecrãs, não estou a buscar inspiração online, estou simplesmente a fazer o que posso com o que já tenho em casa. Está a ser uma experiência muito relaxante e que me faz sentir bem, o que também é muito importante. Eu sempre tive esta ideia de que eu não sou uma pessoa criativa porque... não sei porquê, mas sempre achei que não sou criativa, sou uma pessoa analítica, se sou analítica não posso ser criativa. E o fato de que eu sempre tive problemas a combinar cores de uma maneira linda e coisas dixas só reforçou esta ideia de que não sou criativa. Mas agora entrei aqui ao canal e começar a fazer bullet journaling e fazer não decorações constantes, mas assim uma vez ao mês, cada estação fazer um setup um bocadinho distinto, está também a ajudar-me a descobrir que se calhar não tenho só que ser analítica, se calhar também posso ser criativa, experimentar com cores, tentar coisas novas que não sejam só de ler livros e fazer análises e escrever sobre coisas complicadas. Também agora que estou a escrever um romance, estou a ver que efetivamente também tenho certa criatividade, porque eu sempre fiz escrita académica e também sentia que eu era só boa a escrita académica e que se eu queria fazer coisas mais criativas, artísticas, nunca iam ser tão boas porque iam sempre ser um bocadinho analíticas demais. Então está também a ajudar-me a descobrir a minha criatividade. E estou a gostar também que os dias que faço mais diário, que lista de coisas por fazer, ou tive um sonho ontem e foi muito estranho, sinto que é uma experiência similar a fazer uma escrita de fluxo de consciência. E é uma coisa também que pode ser artística, na que pode ter interesse e na que acho estou a tirar ideias do meu cérebro e coisas criativas que eu não sabia estavam aí. Então, em geral, está a ser uma experiência muito boa, tanto a nível pessoal psicológico, como a nível criativo. E era uma coisa que eu não estava a esperar porque, como eu já disse, eu sempre achei, eu não era uma pessoa criativa, eu não era boa com arte. Se calhar eu podia, em algum momento, praticar muito e ter uma técnica boa, mas sempre achei que a parte emocional, criativa do que é o processo artístico era uma coisa que não era para mim, que não era própria de mim e que não era inerente à minha natureza e que eu nunca ia conseguir fazê-la. Mas agora essa percepção de mim mesma também me está a mudar. Estou muito contenta porque o próximo mês vou já ter 32 anos e estou numa etapa da minha vida na que quero experimentar mais coisas, abrir mais portas, ver que oportunidades realmente estão aí para mim. E para isso é indispensável que eu tenha uma mudança interior sobre as coisas que posso ou não posso fazer. Estar a fazer journaling em um diário está realmente a ajudar-me com isso. É uma coisa que inicialmente achei que não ia ajudar-me tanto porque eu
Eu sempre pensei não ia conseguir conectar com minhas emoções e com minha criatividade, mas estou finalmente a conseguir. E está a ser uma experiência fixa, está a ser interessante e acho que está a ser muito bom para mim. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoje, espero que gostaram. Deixem-me saber nos comentários as suas experiências com escrever um diário ou fazer journaling. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!